Está no ar, parceirinho. Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro Vasco com seu time principal, né? Porque o Vasco ontem com um time... Vou falar assim, ontem foi um time mais misto, né? Molecada da base, com aqueles jogadores que voltaram de empréstimo, né? O De Lucas, Zé Gabriel, Serginho, mais o Vitor Luiz, que é reserva do Piton, tá? E a gente teve alguns jogadores considerados assim, não titulares absolutos, mas jogadores do time principal, né? O Jair, Paulinho e também o Maxime Domingues entraram no segundo tempo. O Vasco empatou com o Bangu, 0-0, tá? Mas o time principal do Vasco, o time que voltou de férias no dia 6 de janeiro, também jogou, tá? Também jogou e venceu. Venceu o Olaria por 3-1, 3-1, gols de Lucas Piton, Lucas Melim e o Payet foram os autores do gol. O Vasco entrou em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas, tá? A gente teve aí uma mudança na zaga, tá? O Lucas Oliveira não participou dessa titularidade dessa vez, isso aí é o Carille fazendo testes, né? O Carille testou primeiro o João Vitor do lado do Lucas Oliveira, tá? Agora o Carille testa o João Vitor do lado do Lucas Freitas, e certamente depois vai testar o Maurício Lemos ali. Opinião do Bigode. Cara, para mim, hoje, com os zagueiros que o Vasco tem no elenco, né, a gente pode falar aqui, eu falei para vocês, são 7 zagueiros que o Vasco tem no elenco hoje, tá? Os 2 garotos, o Lincoln e o Luiz Gustavo, tá? Tem o João Vitor, tem o Maurício Lemos, que está chegando agora, tem o Lucas Oliveira, tem o Lucas Freitas, e também o Souza, o volante Souza, que jogou contra o Bangu, né? O último jogo, ontem, no Campeonato Carioca, jogou de zagueiro, tá? Então a gente tem no elenco 7 zagueiros. Cara, hoje, para mim, titulares: João Vitor, pelo lado direito, e Maurício Lemos, pelo lado esquerdo. O Vasco, né, nesse jogo, entrou com João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton na lateral esquerda. O meio de campo não teve Jair nem Paulinho, né? Porque eles jogaram contra o Bangu. Então quem jogou foi o Hugo Moura e Matheus Carvalho, os 2 volantes, né, que foram titulares a temporada passada quase que inteira, tá? Com relação ao Campeonato Brasileiro, claro, né, porque o Hugo Moura chegou depois, já com o Brasileiro rolando. Então foi Hugo Moura, Matheus Carvalho na volância, Tietê e Coutinho, tá? À frente, Alex Teixeira e Verratti, imprensa dizendo que o Tietê foi destaque desse jogo, tá? Tietê é um jogadoraço de meio de campo. Eu falava para vocês lá atrás, quando o Vasco estava quando o nome dele, na verdade, estava sendo especulado para vestir a camisa do Vasco, né? Falava para vocês aqui nos vídeos da Amo Vasco TV. Gente, o Tietê... mas Bigode, o Tietê é reserva do Botafogo. Cara, o Botafogo hoje tem um elenco muito bom, tá? O elenco do Botafogo é muito bom, Então o Tietê, cara, é um jogadoraço. Eu falava para vocês, o Vasco pode trazer tranquilo. Ele vai ser dono desse meio de campo do Vasco, tá? E isso eu já imaginando um meio de campo titular que seria com Jair, tá? Um losango, né? O Jair na frente da zaga, o Paulinho pelo lado direito, meia pela direita, o Tietê meia pela esquerda, tá? E o Coutinho na frente ali do losango, só armando jogadas pro ataque. Ataque, a gente ainda fica naquela dúvida se o Alex Teixeira pode render ou não. Muita gente pedindo Payet ali no ataque com o Verratti, tá? Por enquanto, o time titular do Carille foi esse, tá? Alex Teixeira e Verratti como titulares. Depois, né, ele colocou alguns outros jogadores. O Puma Rodrigues voltou a entrar no lugar do Paulo Henrique. Entrou o Payet, entrou o Capasso, e entrou também o garoto, né, o volante Esforza. Isso aí é o Vasco se preparando para a temporada. Lembrando que esse time principal do Vasco joga no Campeonato Carioca na quinta-feira, tá? O Vasco enfrenta no domingo, 7 horas da noite, o Boa Vista, ainda com time alternativo,
tá? Depois, quinta-feira que vem, contra o Madureira, lá em Manaus, o Vasco já joga com o time principal. Enquanto isso, o Vasco tentando contratações, né, mais reforços. O Vasco fez uma proposta, falei para vocês no vídeo de mais cedo, fez uma proposta pelo Brian Rodrigues, o atacante uruguaio da seleção uruguaia, jogador jovem, 24 anos, joga nas duas pontas, tá? Joga pelo lado direito, joga também pelo lado esquerdo. É o jogador que o Vasco quer, o Vasco já colocou na mesa 4 milhões de dólares pelo jogador, tá? A América do México está analisando essa proposta para assim que o América do México der o ok, aí o empresário do jogador vai falar a pedida salarial para o Vasco, tá? O empresário dele, inclusive, confirmou, tá? Confirmou que primeiro o Vasco negocia com a América do México. Dando certo com a América do México, aí sim vai negociar com o empresário do jogador e fechar questões salariais. Cara, os números do Brian Rodrigues na temporada passada é o seguinte, vou passar para vocês, foram 44 jogos, 20 como titular, 10 gols, tá? 8 assistências, 18 participações em gols. Cara, são números muito bons, né? Números muito bons, 56 dribles certos, 4 grandes chances criadas, 40 passes decisivos, tá? 67 finalizações, sendo 27 no gol. Nota do SofaScore é 7.05. Bom atacante, tá? Que o Vasco tenta contratar junto ao América do México. Surgiu uma informação que eu ainda estou tentando confirmar, cara, com algumas fontes da imprensa, tá? De que o Palmeiras estaria interessado no Ryan, o atacante Ryan, o jovem atacante Ryan da base. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, estaria querendo o Ryan no Palmeiras. Cara, é o seguinte, irmão, se o Palmeiras quer o Ryan, o Vasco precisa entender, né? Como que seria? Seria, na verdade, um empréstimo onde depois ele poderia ir para fora, mas o Palmeiras pegando uma porcentagem do Ryan. Cara, para mandar o Ryan para o Palmeiras, o Vasco teria que pegar alguns jogadores, tá? Pegar o Rony, pegar o Murilo, jogador, no mínimo isso, jogadores que foram especulados para vestir a camisa do Vasco, tá? A imprensa já tinha dito que o Vasco sondou a situação do Murilo, o Murilo é titular da zaga do Palmeiras, tá? E o Vasco também foi atrás do Rony. Não deu certo as duas negociações, é difícil tirar jogador do Palmeiras, ainda mais o Vasco com pouca grana. Agora, se o Palmeiras está de olho no Ryan, tá? O Vasco tem que olhar com carinho aí esse elenco do Palmeiras para ver se seria interessante, né? Mandar o Ryan e trazer outros jogadores que o Carille possa utilizar aí nessa temporada de 2025. Irmão, informação sobre a renovação de contrato do Pumita Rodrigues, tá? Parou a negociação, porque o Vasco ele tem contrato até o final desse ano. O Vasco tem medo do jogador sair de graça no meio do ano, tá? Mas ele não é titular, cara. Ele não é titular desse time do Vasco. Então o Vasco ofereceu um salário 10% maior para ele estender o contrato. Ele não quis, ele fez uma proposta que hoje o Vasco entende que não é viável. Por isso, a negociação aí para renovar o contrato do Pumita deu uma estagnada. Parceiro, Souza, muita gente me perguntando se o Sou Bigode gostou do Souza, tem condição de jogar na zaga. Irmão, a gente precisa analisar mais jogos do Souza como zagueiro, tá? Ele precisa e ele vai ter essas outras oportunidades na zaga do Vasco, porque ontem o Bangu não agrediu, tá? Não agrediu, então não deu para analisar o futebol do jogador. Outro jogador que eu tô de olho, irmão, tô de olho é o goleiro Daniel Fusato. Ontem saiu do gol, um gol maluco, irmão. Caramba, será que o goleiro é louco, cara? Vai fazer essas saídas de gol doida assim? Espero que não, né? Tô de olho aberto, analisando aí as próximas oportunidades, né? Que o Daniel Fusato tiver. Parceiro, lembra do volante Rodrigo? Rodrigo, volante da base do Vasco, irmão. Ele fez um acordo com a Vasco SAF, né, na época da 777, de pagarem para ele 380 milhões, aí era um pouco mais de 380 milhões, dividido em 17 vezes. Pagaram só 4, pararam de pagar e agora ele entra na justiça contra a Vasco SAF por 380 mil reais. Só isso, cara, é brincadeira. A 777 daquele jeitinho, né? Fazendo aquela gestão horrorosa do futebol do Vasco. Irmão, queria que você comentasse aqui se você emprestaria o Ryan para o Palmeiras em troca de alguns jogadores e quem seriam esses jogadores. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo
e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.